Olá, sejam bem-vindos à segunda-feira astrológica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que os astros, né, nos indicam, nos orientam para esses 15 dias, né? Você que nos acompanha sabe que de 15 em 15 dias a gente fala um pouquinho sobre os astros e no intervalo a gente comenta através do tarô sobre as situações aí mais importantes, né, que os astros nos orientam, nos indicam para que a gente possa firmar, né, o nosso caminho, a nossa vida com mais equilíbrio. Então, eu separei algumas situações aqui. Hoje a gente consegue observar, né, no mapa, Leão, ele está, né, iluminado pelo nosso Sol, pelo planeta Sol. Então, todas as influências sobre quem somos, o que queremos, para a gente se colocar, se impor em algumas situações, né, deixar de ser submisso, ou também, né, reavaliar, né, o quanto nós estamos sendo egocêntricos em algumas situações. Então, tudo isso reverbera, né, ressoa com todos, tá? Com todos os seres humanos do planeta, porque a gente está com o Sol e influência em Leão. Então a gente tem aqui também, né? Separei aqui alguns detalhes para a gente poder entender melhor, né? Um pouquinho. Então a gente tem aqui a Lua e Plutão que estão em oposição, né? A gente está numa lua cheia, então a lua cheia indica o quê? Os resultados, né? Quais são os resultados? Quais são as questões que a gente é, precisa ainda reavaliar? Porque Plutão ele está inclusive retrógrado, então a gente tem aí algumas situações ainda para rever sobre aquela transformação tão falada na semana passada e falada também relacionada aí com as cartas de tarô. É, então vamos caminhar um pouquinho aqui, né? Olha lá. Eu quero que vocês percebam lá no nosso mapa, tá? A gente tem aqui, ó, Vênus se aproximando do Sol, tá? Por quê, né? Eu vou voltar um pouquinho lá de novo. Agora ele está se afastando, né? Vênus está em retrogradação, tá? Então, esse planeta, Vênus, trata muito sobre a questão dos relacionamentos, né? Aqueles relacionamentos mais sérios, né? Já é um compromisso, na verdade, né? Então, trabalha também além das questões relacionadas às nossas escolhas, né? Como parceiros, tá? No amor, também no dia a dia, no trabalho, principalmente, né? Quando a gente tem ali uma equipe ou faz parte, né, de uma equipe, então Vênus trabalha também com essa situação, tá? Vênus também trabalha com as escolhas, né? Enquanto a gente está desenvolvendo a nossa lua, que é o entender a nós mesmos, né, para a gente poder, enfim, saber quem somos e aí partir para aquelas escolhas que mais nos agregam valor, que estejam de acordo com os nossos sonhos, com os nossos sentimentos, com as nossas virtudes, né, os nossos valores, tá, com a nossa conduta de vida. Então, Vênus também trabalha muito nesse ponto, né? Quais são as escolhas que fazem parte aí da nossa verdade. E se de fato nós estamos neste caminho, né, nessa escolha, pensando mais em nós mesmos, né, e qual o valor que está sendo agregado nisso tudo, tá? Então, Vênus também trabalha, né, principalmente está relacionado com escolhas, né, que nos fazem manter num padrão financeiro legal, estável, né, mais estruturado. Então, tudo isso remete a Vênus, né? Não só a relacionamentos, mas se manter, né? Estruturado e tal, para buscar aquilo que realmente você almeja, que pode ser questões, né, coisas materiais, né, como também questões afetivas, né, ou de trabalho, né, enfim. Então, são escolhas que remetem àquilo que você acredita e que faz parte da tua verdade e que você estando de acordo, né?
vai fazer bem a você e esse bem ele acaba ressoando para todos que estão à tua volta. Então, a gente encontra Vênus retrógrado, só que no meio do caminho aqui a gente tem Lilith, tá? Logo, logo Vênus fará conjunção aí com Lilith, tá? E Lilith é um planeta kármico, na verdade a gente chama Lilith de lua negra, tá? E faz correspondência aí com algumas questões kármicas, tá? E aí são questões mais emocionais. E como Lilith está em Leão, está, deixa eu ver aqui, Lilith, peraí, é isso, está em Leão, o que que acontece? Ah, a gente vai estar mais assim, ah, com algumas questões desafiadoras, né? Quando coloca assim a nossa a nossa verdade em xeque, né? Ou as nossas capacidades em xeque, né? E aí a gente acaba, às vezes, se magoando com algumas coisas, porque a tendência, né, dessa influência leonina é a gente querer ser o centro aí das atenções, né? Onde a gente coloca algumas atitudes, né, ou alguns conceitos, né, referente a uma situação, a uma fala, né, um assunto. Então a gente coloca um pouco aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, e a gente gostaria que todos, né, todas as pessoas concordassem conosco, né? E a gente sabe que não é bem por aí, né? Então, Lilith traz um pouco disso, tá? Então, às vezes, dependendo de como você está trabalhando, às vezes você se coloca numa posição mais de comando, de querer ser o centro das atenções. Então, é legal que a gente tenha, né, o nosso brilho, que ele possa aparecer, né? Mas ele não pode ofuscar o brilho do outro, tá? Então, isso que é importante a gente pensar. Não precisa ser submisso, né? Porque às vezes você está, por exemplo, falando de relacionamento, às vezes o seu relacionamento está numa situação onde você se sente submisso. Por isso, Vênus retrógrado, né? Faz você refletir sobre essas relações, né? Se está fazendo bem, se não, se é hora de realmente finalizar, terminar, tá? Então, tudo isso fica em xeque aí para você reavaliar nesse período, tá? Então, a gente continua aqui. Olha lá, vamos ver quando que Lilith vai entrar em conjunção com Vênus. 25, 22, já está praticamente, né? Conjunção aí com Vênus, ó, 4 de agosto, 5 de agosto. Lilith já está influenciando Vênus, então o ideal é que vocês repensem, né, muito a situação, se esse compromisso, né, se essa paquera precisa realmente virar algo sério. Então, cuidado, né, para não confundir o sentimento dos outros e também para não ser confundido, tá? Então, sejam verdadeiros, primeiramente, né, consigo mesmos, mas também com as pessoas que estão ali ao seu lado. Então, nós temos aqui, ó, Vênus 23, Lilith 22, tá em conjunção, e o Sol também, né, tá se aproximando, tá? Logo, logo o Sol vai dar luz a essa consciência, para que a gente possa, de fato, determinar, né, se a gente leva para frente essas relações, né, ou essas escolhas que a gente está fazendo. Então, às vezes, a gente está trabalhando aí em algumas situações que para o nosso, né, primeiro olhar assim parecem assertivas, né? E aí a gente já pode pontuar também as questões financeiras, mas de repente a gente enxerga ali na frente que não é, tá? E isso, né, acaba tendo essa influência por conta de Júpiter, que está em oposição ao Sol. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver aqui, o Sol está quase em conjunção. Então, ó, a partir do dia 9 de agosto, isso, 9 de agosto, Lilith fica em conjunção com Vênus retrógrado. Então, reveja as situações, veja se não é hora de dar um basta, né, numa relação que não tá legal, que você já sabe que fim será esse, tá? Então,
fique atento, né, às escolhas que você está fazendo. Por exemplo, se há alguma mudança de emprego. Então, tudo isso tem que ser revisto, tá? Para que você não se confunda, não se oriente, às vezes, apenas por um desejo, e às vezes esse desejo nem é seu. Então, o importante mesmo é conhecer a si mesmo, né? E como o leão, né, está em ênfase, às vezes a gente quer optar por um caminho mais fácil e um caminho que às vezes, num primeiro momento, parece que a gente vai se dar bem, né? Vai estar mais nesse centro das atenções, como o leão gosta, né? E aí, muito cuidado com essa vaidade, né? Então, seja humilde, né? Para que as coisas possam fluir de uma maneira bem legal para todos, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Então, caminhando aqui, ó, 9 de agosto, né? Que dia 10, deixa eu ver aqui, 22, né? Então, aqui, ó, a partir do dia 9 de agosto, vai ter toda essa reflexão, tá? E aí, ó, dia 12, 13 de agosto, Vênus continua retrógrado e o Sol, ó, 20, 20, ó. 13 de agosto, tá? O Sol já entra aí em conjunção com Vênus e vai trazer esse despertar. Então, né? E aí eles perguntam, né? Já refletiu sobre suas relações, sobre suas escolhas? É isso mesmo que você quer? Não é? Então vamos cortar. É isso? Está ciente, né? Está bem, se sentindo bem com essa relação, com essas escolhas? Então vamos seguir em frente, tá? E aproveitando, eu vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente analisar. Ó, a Lua, né? Eu falei que ela estava na Lua, nós estamos na Lua cheia, né? Mas essa relação, quer ver, quando Vênus entra em conjunção com Lilith, a Lua já está minguante, tá? Então, quando a Lua fica minguante, é um sinal aí, né, de fechamento, de ciclos, tá? Então, tenha coragem, tá? Se achar que tem que terminar, né? Termine, se achar que tem que desistir, desista, né? Aquela história, né? Não perdemos a guerra, perdemos apenas a batalha, né? Porque a vida continua, né? Então a gente está bem nessa conjunção. A Lua ela se encontra num período minguante, tá? Então pense realmente se vale a pena continuar com essas escolhas, com essas situações, tá bom? E tire da sua vida tudo aquilo que não está te fazendo bem, tá? Mesmo porque, né, a gente está em essa nuance aí de leão, e leão é aquele brilho, né? Então, se você se sente submisso na relação, se você sente que a equipe está apagando o teu brilho, tá? Então, pense, né, com muito cuidado também, porque às vezes pode ser algumas situações egóicas, né, onde você se magoa, mas quando a gente reflete sim sobre a situação, a gente consegue entender que não é por aí, né? Não é esse o caminho, tá? Então, reflita, mas tome sim a sua decisão, tá bom? Então, seguindo ali, então, dia 9 de agosto, né, a Lua, ela está em minguante e a conjunção já praticamente aí com Sol, Lilith e Vênus. Uma outra situação que eu gostaria de colocar também é o Sol em quadratura com Júpiter, tá bom? Então, às vezes a gente está com aquela vontade, né, de crescer, se desenvolver, né, de repente viajar, né, estudar mais, porque vai depender, né, essas escolhas que você faz, né, que Vênus remete a isso, ajuda nesse sentido. Essas escolhas às vezes têm aí com fundo, né, o crescimento pessoal, né, o desenvolvimento, a expansão, né? Então, muita calma nessa hora, porque essa situação de crescimento e expansão, ela está em desafio, tá? Ela se encontra em desafio em relação ao Sol, tá? Porque existe uma quadratura do Sol em relação a Júpiter, e Júpiter está passando pelo signo de Touro. Deixa eu só verificar se ele está retrógrado. Não, tá ok, mas ele está passando por um signo de touro. Então, requer, assim, muita calma, tá?
muita tranquilidade na hora de tomar uma atitude ou dar uma resposta, tá? Porque esse Júpiter ele está precisando de ver, né, nesse desenvolvimento, nesse crescimento, um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de segurança, é isso que está pedindo, tá? Então, se você se sente seguro do que está fazendo, mais estruturado, então você pode expandir, mas com muita calma, tá bom? Porque é uma expansão desafiadora, tá? Então, tomem cuidado aí nesse sentido, principalmente se está, né, se esse crescimento, esse desenvolvimento está relacionado a questões amorosas, afetivas, né, a questões assim de escolhas, né, financeiras, né, que remetem ao crescimento financeiro. Então, muito cuidado para não tomar nenhuma atitude, né, de um modo meio que impensado, tá? Ou acreditar muito nas promessas que estão fazendo a você. Então, tudo isso tem que ter muita calma, né? Porque Júpiter também remete à fé, tá? A fé em si mesmo, a fé na própria capacidade. Então, quando Lilith e Vênus, né, retrógrado, eles estão pedindo também para reflita sobre as influências das suas relações, né? E se elas não estão influenciando, inclusive nas suas decisões, tá? Porque o caminho a ser tomado é que você decida de acordo com aquilo que você quer e não com que o outro venha a conversar, tá? Por isso que tudo é muito, né? Tem que ser tudo muito ponderado, diante de uma tranquilidade para poder tomar, então, sim, uma atitude, tá? Mas sempre, né, Júpiter ali está pedindo uma atitude com segurança, principalmente, né, Touro está muito ligado a questões materiais, a questões relacionadas ao dinheiro, então, muito cuidado aí com algumas expansões, algumas escolhas que também têm a ver com a questão do dinheiro, tá? Então, a gente está seguindo, dia 10 de agosto, como eu vi lá, o Sol, né, iluminando, tá? Aquela conjunção, né, de Lilith com Vênus. Isso é uma questão kármica também, então verifica aí situações cíclicas que de repente você precisa realmente resolver. Então, aproveite, né, essas influências, essa energia que vai te ajudar bastante, tá? E aí vamos seguindo até o dia 14. Olha lá, tá quase, vamos ver lá, dia 15, olha lá. Já estamos na lua nova para um novo ciclo, tá? Deixa eu verificar aqui se Vênus ele continua retrógrado, tá? Então nós temos, olha lá, a lua, Vênus retrógrado, Sol, Lilith, né? Tudo ali em conjunção, tá? Então, a lua nova, ela vem para dar um novo começo, né? Uma nova situação se anuncia, tá? Então, aproveite esse período que vocês têm aí até dia 15 de agosto, para que vocês possam realmente sentar, conversar, definir, né, o que você quer mudar, transformar na tua vida, seja no relacionamento, seja em alguma situação financeira, para o seu crescimento profissional, enfim. Tudo isso precisa ser bem ponderado para que a gente não se arrependa das nossas ações, das nossas atitudes, tá certo? Então a gente fica por aqui. Muita gratidão, tá? E até a próxima segunda com tarô terapêutico. Gratidão.